Pessoal, nós estamos encerrando hoje uma série de pessoa comum e pessoa extraordinária. Eu quero encerrar hoje dizendo sobre Deus interagindo com pessoas, Deus trabalhando com pessoas. Mateus capítulo 4, versículo 18 a 22, está no slide, mas você pode olhar a sua tradução. O texto diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu os dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançaram a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: Vinde após mim, e eu os farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai. Zebedeu, consertando as redes. 22 diz: E chamando-os, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram-no. A Bíblia, ela fala de homens e mulheres que foram extraordinários. Homens e mulheres que Deus levantou no tempo especial para serem homens e mulheres extraordinários para realizar o propósito dele na terra. Quando olho para mim, olho para você, a cada um de nós, Deus colocou um propósito. E esse propósito, Deus quer realizar através de Jesus na sua vida. A porta de entrada, o caminho de entrada, chama-se Jesus de Nazaré. Não é uma igreja, não é uma religião, não é uma filosofia, mas o caminho de entrada, a porta de entrada chama-se Jesus de Nazaré. Se você quer ser curado, é através de Jesus. Quer ser liberto? É através de Jesus. Quer ter a salvação? É através de Jesus. Quer ser próspero? É através de Jesus. Não de atos bizarros que estão fazendo aí, né? Mas através de Jesus. Como nós lemos semana passada sobre José, José foi um jovem que a Bíblia fala que Deus prosperou na vida dele. Por quê? Porque ele contava com a presença de Deus. Você quer ser próspero financeiramente, espiritualmente? Então conte com a presença de Jesus, irmãos. Esse é o segredo. O segredo não é você dar o seu carro para a igreja. O segredo é você ter Jesus do teu lado e Ele fará você prosperar. O tornará você ser um homem, uma mulher extraordinária. O que é extraordinário, irmãos? Pessoas especiais. Pessoas de sucesso. O que é extraordinário, irmãos? Pessoas valentes. Pessoas que têm uma visão. Pessoas que não olham para trás, que olham para frente. O que é extraordinário, irmãos? Pessoas que têm uma palavra boa para falar. Palavra de bênção, palavra que motiva. Isso são pessoas extraordinárias. E você estando do lado de alguém que é uma pessoa extraordinária, você vive feliz. Olhe para o teu irmão e diga assim: por isso que eu estou com você. Se não for, complicou agora, hein? Terá que ser. Eu quero ler um texto para que a gente possa ver como que Deus trabalha, como que Deus interage com a gente. Ezequiel 22:30 é um texto que muitos conhecem, escrevem e manda, mas muito pouco se cumpre ela. Busquei dentre eles um homem extraordinário, que estivesse tampando o muro, estivesse na brecha perante mim, por essa terra, ou pudesse estar interagindo, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Tem uma frase que Deus me deu há muito tempo e eu uso isso: nada sairá do céu, se não houver um clamor na terra. Tem um texto em Efésios 1:3, que diz que todas as bênçãos já foram liberadas para você e para mim, ou para a igreja. A pergunta é: por que então eu não sou abençoado? Nós já falamos sobre isso. Por que então não chegou a mim essa bênção? Já que todas as bênçãos foram liberadas no céu. Eu digo, toda bênção
para sair do céu, tem que clamar. Boquinha de peixe não funciona, boquinha calada não funciona, você tem que orar, você tem que clamar ao Senhor, para que Deus possa liberar as bênçãos. Se alguém chegar na sua casa e dizer, eu estou com fome, você vai preparar algo para ele comer, concorda? Mas se ele chegar na sua casa, ficar sentado, não falar nada, você nunca vai saber se ele está com fome. A não ser que você seja uma pessoa bem gentil e você não almoçou ou não jantou, você pode perguntar a ele. Mas precisa clamar, irmãos. O que nós temos aprendido na Bíblia é levantar clamor ao Senhor. Eu sei que tem muitas pessoas que fecham o ouvido dizendo, essa igreja grita muito, né? Nós gritamos porque a gente precisa de algo de Deus. Nós gritamos não porque Deus é surdo, mas a Bíblia fala em clamor. Se você pegar a original da palavra, no grego, clamor é gritar. É falar alto mesmo, do fundo do teu coração. Quando a gente olha o cego Bartimeu, lá em João capítulo 10, versículo 46 e 52, a gente olha Bartimeu, ele gritou, ou ele clamou ao Senhor. Nós batistas, eu falo porque eu sou batista, não no nome, mas por convicção, nós temos uma mania muito feia, e a gente se perdeu no tempo porque a gente deixou de orar. A gente entendeu que Deus atende a nossa oração, é verdade, querido. Mas também a nossa oração tem que se tornar verdadeira para que Deus atenda. Verdadeira. E aí nós temos o Espírito Santo que pode nos ajudar a encontrar isso. Então, Deus deseja interagir com pessoas extraordinárias. Quando a gente olha José de novo, eu quero ser rápido hoje de novo, Deus interagiu tão lindamente com a vida de José, e nessa interação, Deus abençoou a vida de Potifar. Deus abençoou lá a cadeia. Deus abençoou a ele lá com o faraó, por causa de uma interação. Então o propósito de Deus é interagir com você. Saiba-se disso. Tem muitas pessoas que Deus quer abençoar através de você. Através de você. Mas para isso Deus quer interagir com você. Você precisa permitir que Deus faça isso. Tem muitas coisas que Deus quer fazer através de você. Não através de mim, mas através de você. E aí entra a palavra interação. Interagir. Deus é tão bom com a gente, por Ele ser o grande eu sou, o todo-poderoso, e ninguém o criou, Ele é o Deus de todas as coisas. Mas Ele deixou uma coisa muito importante para nós, coisas que nós deveríamos fazer. A pergunta é de alguns, né? Mas eu sou falho. Se Deus quisesse trabalhar com pessoas certas, Ele mandaria os anjos para fazer a obra. Mas Ele escolheu a gente. Falhos, fracos, dependente dEle. É isso que é lindo a palavra. Na palavra de Deus. Por isso que a gente não serve uma religião, nem uma igreja. A gente serve a Jesus, porque a gente olhando para Jesus, a gente fala assim, como que Deus é Deus? Através da minha fraqueza, através de tantas coisas que eu faço, Deus ainda deseja relacionar comigo? É isso que é ser, irmãos, é algo surpreendente, saber que Deus quer relacionar com a gente. Irmãos, eu já errei tanto, mas Deus, Ele sempre deu uma palavra para a gente levantar e dizer, olha, eu quero interagir com você, você precisa se levantar. E
quando a gente olha essa palavra, temos duas coisas para fazer, irmãos. Talvez a única coisa para fazer é dizer assim: eu vou permitir. Eu não vou nem imaginar se você vai dizer assim: eu vou pensar. Um amor tão grande assim, não tem como a gente dizer não, por a gente nos conhecer. Porque quando você olha para dentro de você, você fala assim, como diz, né, Apocalipse lá: sou pobre, miserável, nu eu sou. Mas Deus deseja interagir com a gente. Falando em interação, Deus usou Abraão para não destruir, para tirar alguns de lá, para salvar alguns de lá, de Sodoma e Gomorra. Moisés intercedeu por Israel, porque Deus está muito bravo com Israel. Moisés intercedeu. Daniel orou pelo povo no cativeiro. Samuel, o profeta Samuel, orou pela nação. E por último, Jesus Cristo intercedeu e orou por nós. E o apóstolo Paulo é um exemplo constante como Deus usou poderosamente. Isso é interação. Quando eu era criança, jovem, que tinha cabelo, na igreja onde me converti, havia uma musiquinha. E eles cantavam assim. E eu abominava essa música, porque eu não via base bíblica nisso. Ela dizia assim: eu sou um verminho de Jesus. Tentando trazer na cabeça das crianças da humildade, né? Primeiro, irmãos, não somos vermes, somos filhos de Deus. Nós temos que ensinar para os nossos filhos que eles são filhos de Deus, vencedores. Trazer para eles entenderem que Deus o formou para serem pessoas extraordinárias, não verme. Porque essa fala não é de Deus, é do diabo. A nossa fala para os nossos filhos sempre deve ser de vencedor. Filho, filha, você é uma menina, um menino extraordinário. Pega a Bíblia no Salmo 139 e diz para ela assim, para ele: quando você nasceu, dá uma olhada aqui nesse texto. Deus chamou você pelo nome Júlio, lindo. Entende? Se você não concorda, você está dizendo que Deus que Deus criou algumas pessoas com defeito. Não, não foi isso não. Eu sou o negão mais lindo que existe. E calvo assim porque Deus passa a mão na minha cabeça todo dia. Te amo, te amo, te amo. E vai caindo os cabelos. Mas a interação de Deus, irmãos. Deus interagiu com Abraão pedindo para que pudesse sair sua terra para a tela, para fazer dele uma grande nação. Deus escolheu Noé para ser instrumento, para libertar a família. Deus escolheu também, irmãos, Samuel, e o chamando pelo nome, para que ele pudesse ser uma bênção. Deus escolheu Davi para ser sucessor de Saul. Então Deus sempre trabalhou na interação, em conjunto com o homem, com a mulher, para fazer uma obra tremenda nessa terra. Quando Isaías escolheu Isaías teve uma visão, lá em Isaías capítulo 6, que diz assim: a quem enviarei? E Isaías respondeu: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Sabe por que Deus não tem feito muito pelo nosso Brasil, irmãos? Porque Ele não tem encontrado pessoas. Nós temos eleitos aí nossos deputados estadual, federal, senadores, que se dizem que conhecem a Deus, mas que não têm causado muito impacto, pelo contrário. Deus não faz mais por Campo Grande,
E nós tivemos aí um prefeito, né, infelizmente, que conhecia a palavra de Deus, e ele está sofrendo por causa disso também, não pela palavra de Deus, mesmo pelas coisas que ele fez. Poderia causar um impacto em Campo Grande? Poderia, e causou o contrário. Então o desejo de Deus sempre foi levantar profetas, homens de Deus, extraordinários, para fazer esse trabalho de interação. E você, irmãos, querido, é um profeta de Deus. Aonde você está, no seu trabalho, na sua casa, você é um profeta de Deus. Você como marido, é um profeta de Deus, para que Deus use você, para abençoar a sua esposa, abençoar os seus filhos. Você como profeta de Deus no seu trabalho, Deus vai usar você para trabalhar ali, ganhar pessoas para Deus naquele lugar. Porque Deus não vai fazer algo sozinho, irmãos. Me mostre na Bíblia, se você conhece, algo que Deus fez sozinho. Nem na criação do mundo Deus fez sozinho. Ele fez com o Filho e o Espírito Santo. Toda obra, até hoje, criada, Deus usou alguém para fazer. Toda mensagem, Deus usou alguém para falar. A questão nossa, que nós estamos vivendo um mundo muito mudo, nós não falamos mais de algumas coisas importantes. Deus gostaria de interagir conosco, irmãos, ou através de você, para mudar a vida de alguém. Mas as nossas conversas são fúteis. Conversa de futebol, de política, que não vai nos levar a nada. Mas deveriam falar palavras profundas, que pudessem causar mudanças na vida das pessoas. E aí Deus vai usar você. Ontem, nós tinha aqui ontem 24 horas de oração, está terminando daqui a pouco. Havia fogo aqui, nós fomos para a nossa casa e o fogo continuou na nossa casa. Literalmente, pegou fogo no quintal lá do lado. E não foi nossa oração não, irmãos. Como diz o jovem, firem aqui, firem lá. Né? O fogo. E nós aproveitamos, eu e a Helena, e não é à toa que tem algumas coisas que acontecem, né? A gente tem que aproveitar. E aí tem um nosso vizinho que a gente está orando por ele. Orando há 4 anos. Por ele já. Já fizemos a entrada na nossa varanda já. Para ver o piso que alguém está colocando lá. Um anjo do Senhor. E ontem foi interessante que saíram tudo de cobertor e ficamos lá fora, esperando bombeiros, que são uma bênção, né? E Deus teve de mudar o comando para o bombeiro ir hoje mesmo, né? E foi lá. E nós aproveitamos. E falamos do Evangelho mais uma vez, 00:40 mais ou menos. Então, existem algumas coisas que Deus gostaria de interagir com a gente, mesmo se a casa esteja pegando fogo. Deus quer usar a gente para isso. E nós temos de aproveitar a oportunidade para isso. Eu disse a Helena, nós temos uma churrasqueira na nossa casa que ainda não conseguimos inaugurar e assim cumprir uma palavra profética, bíblica, que quando Elias chamou Eliseu, ele diz assim: deixa eu despedir dos meus pais. A Bíblia fala que Eliseu foi lá, pegou uns gadinhos que ele tinha no pátio e fez um churrasco para o pessoal. Então, se você quiser agora ter um texto bíblico base para você fazer churrasco na tua casa, você diz que Eliseu, orientado por Deus, fez um grande churrasco bíblico. Lá está escrito isso, certo? Mas se você olhar lá no Velho Testamento, a gordura
é do sacerdote, tá, irmãos? Tá bom? Então, nós vimos aqui nesse texto os primeiros extraordinários que Deus escolheu. Está lá no versículo 18 e 19. Os 12 discípulos extraordinários. E a escolha que ele disse, falou assim: vinde após mim, venham comigo, eu vos farei pescadores de homens ou de gente. E eles deixaram imediatamente a rede e os seguiu a Jesus. Jesus continua, irmãos, hoje, a lançar a rede, a lançar a palavra: vinde a mim, que eu farei você pescadores de homens. Só que a chamada, irmão, no imperativo aqui, chama-se imediatamente. Jesus não dá a opção para a gente dizer amanhã eu vou, porque amanhã pode ser muito tarde. O tempo é hoje, hoje. E a escolha de Jesus foi muito forte, irresistível. E eles pararam tudo o que eles estavam fazendo e vieram e disseram sim para Jesus. Você já escolheu Jesus? Sim ou não? Eles deixaram tudo que era importante para servir o Mestre. Quando Deus nos chamou para uma obra, sermos profetas, nós deixamos tudo que a gente tinha. Dissemos sim para o Senhor, eu e a Helena. Nós tínhamos uma empresa, nós fazíamos consultoria, então nós tínhamos uma vida de sucesso. E agora temos uma vida de sucesso bem melhor como nós tínhamos antes. Mas a resposta tem que ser sim, quando Deus chama. E a chamada é imediata, irmãos. Não tem como esperar. Quando Jesus chama, não dá para a gente pensar. Ou a gente diz sim, ou passa para outra pessoa fazer. Fomos escolhidos para pescar pessoas extraordinárias, como você. Dá uma olhada para a pessoa do seu lado. Alguém pescou essa pessoa. E não foi você, né? Foi Deus através de você, para quebrar um pouco o seu orgulho. E nessa escolha, Jesus, uma coisa importante, a gente tem visto tantas coisas, como diz alguns, tantas falácias, né? A escolha de Jesus, ele teve somente um critério: olhar de dentro para fora, olhar o interior das pessoas. É assim que Jesus escolhe. Jesus não escolhe, irmão, se você está vestindo bem, se você fala bem, se tem uma ótima gramática, se você tem mestrado, doutorado, pós-doutorado. Se você parece que poderia pregar bem, Deus não olha dessa forma. Ele olha de dentro para fora. Porque a mudança é de dentro para fora, não de fora para dentro. A atitude que foi pregada domingo passado, a diferença de atitude e mudança de atitude, é o seguinte: atitude e mudança de dentro para fora. Mudança de atitude é de fora para dentro. E mudança de atitude de fora para dentro não funciona. Não funciona porque você vai depender de que outras pessoas mudem para você mudar. Atitude de mudança, eu não preciso da outra pessoa mudar. Eu mudo, independente da outra pessoa mudar ou não. É essa a diferença. É essa atitude de mudança que Deus deseja da gente. Eu não preciso de alguém como referencial que não prega o evangelho, eu dizer também assim: eu não vou pregar porque ninguém prega. Eu não vou ser honesto porque ninguém é honesto. Não. A minha atitude de mudança não depende de outra pessoa. É também comparado igual ao perdão. Perdão eu não preciso. É unilateral o perdão. Eu não preciso de outra pessoa. Eu tomo a atitude de perdoar.
Jesus tomou a atitude de amar você. Mesmo que você não o amasse, Ele tomou a atitude unilateral de amar você. Se você serve a Ele ou não, Ele tomou a atitude de amar você. Se você é fiel a Ele ou não, Ele toma a atitude de amar você. Então nós podemos tomar uma atitude dentro para fora. Atitude de pessoa extraordinária, porque Deus deseja interagir com a gente. Essas pessoas que largaram tudo para ter uma comunhão com Deus. E Deus ainda chama, vocaciona a pessoa hoje para ser extraordinário, porque Deus tem um propósito. Primeiro, de abençoar você. Segundo, de abençoar pessoas que estão perto de você. Uma coisa importante, irmãos. Deus nunca amaldiçoou pessoas ou amaldiçoou a pessoa. Pelo contrário, Deus sempre abençoa a pessoa. A única pessoa que pode prejudicar você, trazer maldição para você, é o inimigo. É Satanás, Deus não. Deus só abençoou você. E quando falo em decisão, eu estava, essa semana, eu e a Helena, no nossa conversa discipulado, minha esposa, todo dia a gente tem esse privilégio de conversar. E o Espírito Santo me fez lembrar de uma coisa muito interessante. Eu tinha esquecido disso há muito tempo. E nós estamos conversando sobre a ação de Deus, né? O que Deus está fazendo aí. Deus traz essa na minha memória e faz com que eu fale agora. Não sei porquê. É algo muito pessoal meu, né? Ou da minha família. Na família, quando diz meu pai, né? Que hoje é parente. Minha família hoje é minha esposa e meus filhos. E certa vez, eu tinha aceitado Jesus. Meus pais são divorciados. Meu pai já faleceu, minha mãe já faleceu. Nós somos em 4 irmãos comigo. Hoje somos em 3. Eu sou o caçulo, com 51 anos de idade. Mas sou eu que orienta a família, desde pequeno. Porque eu sempre tive não uma cabeçona boa, né? Mas uma mente mais madura para conversar. Certa feita, eu vim conhecer minha mãe com 18 anos de idade, conheci minha mãe. Eu fui criado com vovó. Mas uma avó que era muito amorosa, irmãos. Vocês já sabem disso. E antes de meu pai falecer, eu estive com ele. E uma semana antes, eu sempre tive uma pergunta que eu queria fazer a ele. Eu nunca tive o privilégio, porque meu pai era muito fechado, sistemático, chucrão. Meio cavalo, assim, aqueles cavalos, que é marido do cavalo, né? Pó, pó, pó. A ferradura nem suja mais, porque bate em todo mundo, né? Está limpa direto. Não precisa nem brilhar, porque já brilha na cara de alguém ou nas costas de alguém. Meu pai era assim, um cara bom, mas porém... Aí eu desculpo por isso que minha mãe largou dele, e aí por que um colocou chifre em cada um, né? Aí descobri. Burro com chifre é complicado, né? Ok, esse é meu pai. E certa vez, conversando com ele, criei coragem. Eu perguntei para ele, pai, o que aconteceu? Que o Senhor largou da minha mãe. Porque os prejudicados, quando acontece isso, são os filhos, né? Porque o marido casa de novo, a mulher arrepia para outro homem de novo. O único infeliz nisso é os filhos, que sofrem. Não, mas papai vai vir aqui, mamãe vai vir aqui, isso não funciona. O único infeliz é quem sofre é os filhos. Os bonitões, né? Vão tomar Coca-Cola, vão comer Burger King, vão ficar na bênção.
Aí, perguntei para ele, ele disse assim, olha, teve vários fatores, mas ele não falou nenhum. Eu fiquei ouvindo. Eu falei assim, por que o senhor não voltou, pai? Já que aconteceu tudo isso. Ele disse, o meu orgulho impediu. O senhor se arrependeu? Ele diz, eu me arrependi. Mas já era tarde. Falei, o senhor em nenhum momento se preocupou que o senhor tinha filhos? Aí eu pensei nisso depois. Tem algumas atitudes, irmãos, que a gente precisa avaliar. Avaliar as consequências que causará a nossa geração. Quando se fala em atitude, quando me lembrei disso, são atitudes que eu devo tomar hoje diante de Deus. Porque isso pode mudar a minha vida e a minha geração. Por que não aceitamos Jesus, irmãos? Primeiro, porque estamos cansados de ver uma vida miserável, concorda? Estamos cansados de ser jogados para lá e para cá, na mão do diabo, concorda? Estamos cansados de... E estamos cansados de ter briga na nossa casa. Estamos cansados de ver o diabo pegar nossos filhos e transformá-los em algo terrível. Então, quando a gente ouve o convite de Jesus, amoroso, dizendo, eu vim para dar vida abundante a você. Eu vim para que você se torne um vencedor, como eu venci. Eu vim para que você tenha vida. Eu vim para que a sua família e você seja feliz. E aí ele pergunta, vinde a mim. E se eu estou com uma vida desgraçada, miserável, não há solução, eu devo aceitá-lo como Salvador, entendendo que ele vai causar uma mudança em mim, amém? Então a nossa vida a partir quando eu aceito a Jesus, não, e a igreja, irmãos, não quer dizer nada, me perdoe. Você participar de 24 horas de oração e línguas estranhas, aracatuca, tuca, tuca, e não mudar, não resolveu nada. A mudança de atitude é de dentro para fora. É por isso que a gente precisa de Jesus. Eu preciso de uma igreja para ter comunhão. Mas comunhão com pessoas que me leve a crescer, não a distanciar de Deus. É por isso que a igreja é importante. Então, para ter Jesus e continuar a vida desgraçada, então, eu não preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus se eu quero mudar. E Jesus muda. Escreva uma coisa aí para você, querido. Jesus não veio para concordar com a sua agenda, tá? Jesus veio para bagunçar a sua agenda. Jesus veio para bagunçar a sua vida. Jesus veio para sacudir a sua estrutura. Então não venha pensar que o evangelho, que estão pregando por aí, um evangelho que não muda nada, um evangelho que eu pago para não ouvir a verdade, eu pago o pastor para não falar a verdade. Esse não é evangelho. Esse é uma igreja que está vivendo o propósito do mundo. Então, quando olha uma pessoa, irmãos,
Não posso olhar pelo que tem. Eu tenho que olhar pela atitude delas. É isso que Jesus olhou. Eles mudaram, eles disseram sim, imediatamente. Eu quero encerrar essa série dizendo para você, se você quer que Deus interaja com você, tome uma atitude. Porque senão será só falácia, irmão. Só falácia. Aracatuco, tucu, 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 aracachaca. Não vai resolver nada. Porque você fala em línguas, mas chega em casa. Desculpe. Fala em línguas, mas chega lá fora, é desonesto. Rouba. Fala em línguas, mas não pode passar um negão musculoso igual eu e fica olhando para a bunda dele. Fala em língua, não pode ver uma mulher, já olha. Querido, me perdoe, tá? Não pelo que eu estou falando, mas pela sinceridade de verdade. Com Jesus eu mudo. Chega de ser meninos, né? Seja maduros. Eu tenho conversado muito esses dias com a Lena. Nós temos quase 30 anos de casado, irmãos. Jesus, hein, amor? E ainda ela beija legal ainda, hein? Uma benção de Deus. Vocês acharam que o pastor acredita em cegonha? Não acredito, não. Deus é bom. Eu disse, quando a gente casou, lá por 80, alguém disse, eu ouvia sempre dizer assim, é difícil criar filhos, é difícil ser casado. Mas eu e a Helena, nós tínhamos, acho que a gente era meio estranho, né? E a gente sempre acreditou na palavra, que a gente iria criar nossos filhos. E nós temos 3 filhos, irmãos, criados na presença de Deus. Tudo que nós temos, foi tudo inverso que as pessoas dizem que nós não teríamos. Mas nós acreditamos em Deus. Tomamos uma atitude. Quase 30 anos, dizer que eu discuti com a Lena, assim, discutir, de morder minha esposa. Não. Nós temos alguns pensamentos divergentes. Aí senta, resolve, conversa. Mas nós nunca pensamos em divórcio. Nunca. Porque para eu casar de novo, ele vai ter que matar ela. Se ela casar de novo, vai ter que me matar. E eu não quero morrer. Então eu vou ficar firme. Você está entendendo? Eu vou só encerrar. Eu encontrei um pastor, um amigo meu, faz tempo. Eu até parei de jogar bola, porque eu jogava muita bola, irmãos. Por isso que eu estava naquela forma, né? E eu cheguei um dia, lá na quadra, onde só os pastores jogam, só os ungidos, irmãos. Meu Deus, a quadra é ungida com óleo. Porque nós jogamos muito. E ninguém pode entrar ali, porque senão vai vir pastor xingando. E longe de os irmãos saberem que o pastor perde a estribeira, né? Eu cheguei lá um dia. Eles chamam eu de... Porque a igreja é grande e outras coisas. Eles disseram, lá vem o... Eu brinco sempre, chamo, vem o apóstolo Júlio. Eu falo assim, se eu ser apóstolo, minha esposa é uma apostila, então não quero. Então, e fala assim, Júlio, eu sou pastor há mais de 25 anos, eu estava, acho que com 5 anos de ministério. Até agora eu tenho um Fusca.
e você tem essa, na época era uma Blaze branca, lembra? Que eu tinha de vender porque estavam achando que eu era policial aqui no bairro, né? A Civil tem uma daquelas, não tem, ô Alexandre? Um dia eu passei, levei uns irmãos lá, eu e minha esposa. Quando a gurizada me viu subindo, todo mundo entrou para casa. Falei, Deus, está na hora de vender esse carro. Né? Ou achar um outro policial, achar que eu sou mesmo e dar um tiro, né, para não resolver a situação. E aí, ele falou assim, como você conseguiu? Aí eu falo, pastor, com todo respeito, te amo muito. Isso depende da sua fé, né, pastor? Se eu folgo a segunda-feira, que é, no meio batista, a folga do pastor é segunda-feira, que vocês saibam disso, tá? Não vai em casa segunda-feira. Se vocês forem, vocês não vão sair dali. Né? Aí, conversando com ele, perguntei, o senhor tem folga segunda-feira, pastor? Tenho. O senhor tem férias? Tenho. O senhor ora todo dia na igreja? Nós estamos uma campanha de 72 horas de oração, né? O senhor ora na igreja de manhã? Não. O senhor jejua? De vez em quando. O senhor acredita nos dons espirituais? Não da forma que você acredita. Falei, então, vamos fazer o seguinte, pastor. Vai orar. De repente, Deus te dá um carro melhor. Porque as pessoas, elas servem o Deus que ela imagina, irmãos. Eu sirvo o Deus que é bíblico. Pode até duvidar de mim que Deus pode curar. Mas não estou preocupado que eles vão duvidar. Eu acredito que Deus cura. Eu acredito que Deus pode mudar a tua vida. Tem uma frase que está escrita na camiseta lá, né? Quem tem Jesus tem tudo. Falei, vou cunhar essa palavra no seminário. Coloquei no Face, eu tenho um Face, irmãos. De vez em quando eu olho lá e coloquei essa frase. Um grande teólogo, amigo meu, colocou lá. Eu não acredito nisso. Aí eu disse assim, o problema é seu. E eu escrevo o que eu acredito. Aí repeti bem maiúsculo, né? Aí coloquei, quem tem Jesus tem tudo. Aí coloquei assim, aleluia. Ele não respondeu. E aí descobri que ele saiu fora do meu Face. Eu não posso, irmãos, basear minha fé no que as pessoas não acreditam. Quando eu digo para você que Isaías mudou, ele mudou quando ele viu Jesus. Ele era um profeta que pregava a palavra. Tem muitos profetas aí que estão pregando a palavra, só a palavra. Mas não viram a Jesus. E quando virem a Jesus, eles vão olhar para dentro de si e dizer, ai de mim, sou um pecador, sou uma pecadora, preciso mudar. Porque a Bíblia, irmãos, ela não é um livro somente de conhecimento. A Bíblia é um livro de mudança. Porque tem um conhecimento bíblico que está na cabeça, está dizendo, eu conheço todos os versículos. Eu digo, o diabo também conhece. A única diferença, seu e dele, é que ele não obedeceu e não obedece. A nossa diferença é que nós obedecemos. É por isso que nós somos diferentes. É por isso que eu digo, você precisa ser extraordinário. Alguém disse um dia para mim, você nunca vai ser pastor. Foi um galês. Ele foi meu professor na faculdade, um bom período. Mas no final das contas, foi ele que examinou minha banca e que nos deu uma nota boa. E foi ele que esteve em nosso concílio. Se eu olhasse para ele e pegasse aquela palavra e dizer, você nunca será um pastor? Onde ficaria o chamamento de Deus na minha vida? Entende, querido? Você vai encontrar muitas pessoas de boa, chamado boca aberta, dizendo para você que você não vai conseguir. E eu quero dizer para você, afaste essas pessoas imediatamente, porque elas vão destruir a sua vida.
Nenhum relacionamento é neutro. Nenhum relacionamento é neutro, irmãos. Se você relacionar com Jesus, você será luz. Você terá cheiro de Jesus. Se você relacionar com pessoas que não têm Jesus, você será igual a ela. Falando nisso, eu fui presidente da juventude por alguns anos em Mato Grosso do Sul. Eu estava num congresso, brinquei com os guri, falando sobre nenhum relacionamento é neutro. Nós estávamos num congresso, e o garoto aqui, igual o Barco numa guitarra, ele fechava os olhos, e a guitarra comia, cara. Aí ele achou que devia ministrar, não é o Barco, nessa hora. Aí levantou e olhou para a igreja, e muitos estavam lá, coçando a barba, alguns casais espremendo espinha do outro. Tem muitos casais que não sei o que acontece, na hora do culto, ela vê carrapato no ombro do marido, e começa a espremer. Por que não faz isso em casa, né? Evita sujar os bancos. E aí, ele estava lá naquela unção, ele olhou para a igreja e viu a igreja dormindo. Ele chegou e falou assim: ô irmãos, vamos nos animar. Vamos adorar a Deus. Porque Deus não é pouca porcaria num congresso. Agora pergunta, com quem ele estava relacionando? Com alguém do trabalho dele, certeza. Igual a palavrinha, já viu essa palavrinha? E aí mala? E aí mala sem alça? Você sabe o que é uma mala sem alça? Não serve para nada. Porque a mala tem que ter alguma coisa para se segurar, não é isso? Como você vai chamar alguém de mala sem alça? E aí chega na igreja, e aí pastor, sua mala? O quê? Você está me chamando de quê? Então a gente acostuma com palavreado, irmãos. Sei que o Alexandre não é assim. Eu tinha um amigo na faculdade que era policial, civil. Ele fazia teologia sistemática comigo, chamado Daniel, o nome dele. Ele contando de quanto conviver com o trabalho dele, bandido para lá, bandido para cá, e ver algumas coisas. Ele falou assim que ele se tornou uma pessoa insensível. Um dia a filha dele estava numa árvore, ele contando, irmãos, ele falou assim: minha filha caiu, cara, e deu fratura exposta no braço dela. Sabia que eu não senti nada. Eu pedi para ela levantar e dei um ralo nela ainda, com a fratura exposta, gritando. E minha mulher desesperada, eu ali, insensível. Naquele momento eu descobri que eu deveria sair da polícia. E ele deixou. Nenhum relacionamento é neutro. Ou você muda, ou outra pessoa muda você. Por isso que eu digo, irmãos, aproximar-se de Deus é a única solução. É isso. Então Deus quer agir através da nossa vida. Mas como agir? Se nós não deixamos Deus interagir com a gente. Nós interagimos com muita gente, menos com Deus. Aí muitos de nós estamos insensíveis dentro da igreja. Muitos de nós deixamos de servir a Deus. Porque nós envolvemos com pessoas que nos afastaram. Então nós precisamos voltar a sermos pessoas extraordinárias. Nós temos 3 médicos, irmãos. Um dele, um libanês, chegou para mim e disse assim:
Ele perguntou como estava. Estou bem, estou melhor e tal, estou quase correndo. Está quase correndo? Estou. Ele falou para mim assim, nesse momento tirei o óculos, não vejo ninguém, tá? Então fique tranquilo. Ele perguntou para mim assim, como é? Eu falei, não, eu geralmente fico 1 hora de pé, 1 hora e meia. Mas reverendo, quem mandou você fazer isso? Eu falei, você não pode? Não podia? Ele, não. Por que você está fazendo isso? Eu falei, porque Deus está mandando, eu fico de pé assim. Ele abaixou a cabeça assim. Eu falei, eu sei que você não concorda, mas fazer o quê? Eu acredito nisso. Então, para muitos, eu não deveria estar de pé, irmãos. Eu deveria estar assistindo o jogo do Corinthians hoje, sentado. Mas, não, prefiro estar de pé. Amém? Porque eu sou uma pessoa extraordinária. Não me vejo como um verminho. Eu sou uma pessoa extraordinária. Eu digo, estou muito animado, irmãos. Estou muito animado. Lá em casa tem um monte de sujeira amanhã. Eu vou sentar, pegar uma mangueira e mandar a Lena trabalhar. Eu sento com a mangueira, a única que eu posso fazer é sentar. Eu não consigo ficar lá. Eu pego, vamos lá, eu tento levantar, mas tenho medo de cair. Mas estou lá, mas eu não largo. Não desisto. Não vou desistir. E o dia que eu morrer, já falei para Deus, que eu morro assim. A pessoa olhava assim, poxa, ele morreu feliz, né? Graças a Deus. E se possível for, com um pedaço com óleo caindo nos meus lados da boca, assim. Fala, poxa, é tão feliz, morreu depois do churrasco gostoso? Sim, graças a Deus. Amém, querido? Porque a morte vem para todos. Medo de morrer nós não temos. Porque Deus, a gente vai estar com Deus. A morte não nos separa, pelo contrário, nos une ao Senhor. Estamos preparados para isso. Mas não será agora, né, irmãos? Não estou com pressa Já falei para Deus, não estou com pressa, não. Tem muita coisa para acontecer, Pai. Me preserve aqui, né? Mas não estou com pressa, não. Mas estou preparado, sim.